nos amou primeiro, e nós amamos a Deus, porque é um mandamento de Moisés: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é isso que o Espírito de Deus tem colocado no nosso coração, um amor pelo Altíssimo, uma vontade de permanecer com Ele, mesmo quando tudo ao nosso derredor é contrário, mesmo quando a guerra se levanta contra nós, mesmo quando o inferno nasce contra a nossa vida, nós estamos com o Senhor, porque nós somos dele. Ele nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da glória do Senhor. Aleluia. Prosseguindo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Principados aqui nesse contexto são chefe de legiões de demônio, o principado da Grécia e o principado da Pérsia, dito lá em Daniel, eram demônios que comandavam aquela região. Hoje eu escutei uma coisa assim, falei para minha esposa, eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, essa geração está indo embora. Um senhor pastor que foi missionário na Itália, numa daquelas ilhas lá que tinha a máfia, né, que eles chamam de Cosa Nostra, chamavam. E aquele homem então foi lá, Deus chamou ele para aquele lugar, e os mafiosos queriam matar ele, porque ele falava de vida limpa, vida santa, perdão dos pecados. E ele então resolveu orar e jejuar por 40 dias, e ele falou que no 35º dia se manifestou o principado daquele lugar. Ele falou o nome da cidade, eu me recordo, um senhor de cabelos branquinhos, talvez uns 70 e poucos anos, talvez quase 80, e ele falou que aquele principado falou que ia matar ele, e confrontou ele, e falou: estou aqui mais de 4 milênios, e você está há alguns meses, você acha que você vai me derrotar? E ele, com uma coragem tremenda, ele falou para aquele demônio que se materializou para ele, para aquele principado, falou assim: olha, eu vou falar em bom carioquês, o pau vai comer aqui conosco, você vai perder, porque o reino que está em mim é o reino de Deus, e o reino que está com você nem reino é. E foi uma luta tremenda. E então os mafiosos começaram a ir na igreja dele, e ele pregava contra o pecado daqueles mafiosos, e falava que a solução estava em receber a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. E muitos daqueles auxiliares lá, daqueles mafiosos chefes, começaram a chorar, começaram a se arrepender e queriam Jesus. E ele chegou logo para o chefão e falou assim: você vai se arrepender, você vai receber Jesus como Salvador? Ele, aquele mafioso, falou assim: eu não, mas eu quero que o Senhor vá na minha casa. E o poder de Deus era tão tremendo, meus irmãos. Acreditem no que a palavra de Deus fala a respeito do jejum, da oração. Quando tinha os 40 dias de oração e jejum, que foram liderados pelo falecido pastor Edson, da Igreja Batista de Santo André, eu e a pastora Vânia, nós jejuávamos alguns desses 40 dias lá, né? Acabava o jejum, a gente estava assim bem magrinho, mas a graça e o poder de Deus se derramava de tal maneira que os demônios não ficavam no lugar, as pessoas eram salvas, o poder de Deus se manifestava, e ali se manifestou o poder de Deus naqueles dias. Aquele homem então foi na casa do mafioso chefe lá de toda aquela região, e lá ele pregou o evangelho, e a família daquele mafioso não aguentou o poder do evangelho, e começaram a chorar, e começaram a se arrepender. E diz que um dos parentes lá acabou falecendo, e ele então falou: na Bíblia está escrito, imporão as mãos sobre os enfermos serão curados. E Jesus ressuscitou pessoas, e impôs as mãos, e a pessoa que tinha morrido, ela ressuscitou. Ficou todo mundo sem entender nada do que tinha acontecido. A história se espalhou por toda aquela ilha, aquele lugar da máfia ali. Saiu até no jornal um dito que a notícia saiu no jornal que estava assim: o Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Não era a Igreja Assembleia de Deus, não era a Igreja Presbiteriana, não era a Igreja Batista, não era a Igreja de Pastor Rony, era o Evangelho ainda cura nos dias de hoje. Saiu no jornal da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Principados, e aquele principado perdeu os 4.000 anos que ele tinha sobre aquele lugar, e a luz chegou ali.
contra os príncipes das trevas, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É para tomar toda a armadura, não é parte dela, tem que ser toda. A armadura que Deus nos dá é diferente da armadura que Saul deu a Davi. A armadura que Saul deu a Davi não servia em Davi, só servia em Saul. Mas Saul não guerreou. Mas aqui a palavra diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, meus irmãos, não mandam recado, não mandam WhatsApp, não fala pelo Instagram, nem pelo Facebook. O dia mau chega e nos assola. Mas a Bíblia fala: tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, havendo feito tudo, ficar de pé. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Jesus é a verdade. Cinja os teus lombos com a verdade, porque Jesus é quem nos guarda. Aleluia. Vestida a couraça da justiça. Couraça de justiça. A couraça guardava o peito. No peito está o coração. Guarda o teu coração, porque de lá procedem as saídas da vida. Aleluia. E 15. E calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano, ele tinha uma sandália que era interessante. Ele, quando saía para a guerra, aquela sandália tinha pregos. Então ele fixava os seus pés na terra. Que interessante, né? Também servia para que quando o inimigo combatesse contra ele, a espada era 45 centímetros, era uma espada pequena, ele também feria o pé do inimigo com os pregos que tinha na sandália. Mas nós precisamos fixar os nossos pés no Evangelho, não deixar o Senhor por coisas banais, por coisas pequenas, porque grande é a salvação na qual fomos chamados. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala a Abraão: não temas, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que é um escudo? É que protege, é aquele que guarda. Se alguém quiser chegar em você, tem que passar pelo escudo. Ninguém chegou ainda contra Deus. Uma vez eu fui pregar num lugar, daí tinha um mocinho novinho lá. Ele falava assim: que coisa tremenda, enquanto você pregava, eu vi um escudo pequeno rodando na sua frente. Aquele escudo é Deus, que me guarda de dia, me guarda de noite, me guarda quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Me guarda, vai rodando, 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 rodando. O inimigo joga os dardos, mas o escudo vai ressaçando, vai tirando, vai livrando a mim e a você. Louvado seja Deus, aleluia. Escudo da fé. Se alguém quiser fazer mal a você, terá que passar por Deus, porque Deus é o nosso escudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que luta é ler a Bíblia todos os dias, né, irmão? Que luta é estudarmos a Bíblia. Que luta é para quem ensina poder estar continuamente ensinando. Sempre vai aparecer alguma coisa, sempre vai aparecer uma luta. Não estudo a palavra de Deus, não. Não falo para o culto, não. Por quê? Porque o diabo sabe que quando a palavra é ministrada, quando há a unção do Espírito Santo, Deus vai forjando você, Deus vai preparando você para o grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que você se apresentará diante de Deus. E eu quero lhes dizer uma triste realidade: hoje muitos que estão entrando nos templos estão vazios, porque não têm intimidade com a palavra, não amam a palavra, não estudam a palavra, querem a palavra quando a palavra lhes fala de bênção, mas não querem a palavra quando essa os exorta, quando essa os corta, quando essa os fala das suas mazelas e dos seus pecados. Mas aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, e vai então ler a palavra, e a palavra fala de confessar pecados, e ele confessa, fala de jejuar, e ele jejua, fala de orar, e ele persevera na oração. Aleluia.
orando. 18, em todo tempo, com toda oração e súplica. É interessante que todos querem pregar, mas são poucos os que se dedicam à oração. Os grandes homens de Deus, Charles Spurgeon, George Miller, John Wycliffe, John Huss, todos os homens que foram muito usados por Deus, eles tinham uma vida profunda de oração. E eles marcaram aquelas pessoas que conviviam com eles por essa vida, por esse devocional, por querer estar orando. E eu vejo que para muitos orar é um grande problema, uma grande dificuldade. Por quê? Porque existe Satanás atrás disso. Ele não quer que você ore, porque se você descobrir o valor da oração, o valor de subir no monte, o valor de estar diante de Deus, você vai derrotá-lo, ele vai ter que retroceder, ele vai mandar uns demônios contra você e você vai derrubar, ele vai mandar mais demônio contra você e você vai derrubar, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, aleluia. Orando em todo tempo. Ah, mas eu vou orar só na hora sexta, meio-dia, eu vou só orar na hora nona, eu vou só orar na viração do dia. Não, em todo o tempo, às 10 da manhã, às 8 da manhã, o tempo que você estiver andando pelo caminho, falando com Deus, no seu banheiro, no seu quarto, fecha, fala com o Pai Celestial, invoca Ele, clama a Ele, e Ele dirá, eis-me aqui, aleluia. Intimidade com Deus na oração. Mas quantos crentes não querem? Quantos crentes querem resolver as coisas no seu próprio punho? Teve uma vez uma pessoa que falou assim: não mexa com os crentes. Não mexa com os crentes. Não mexa. Esse povo não é fácil. Você faz alguma coisa para eles, eles não falam nada. Eles vão para a casa deles, se fecham no quarto. Daí eles fazem a reza do pé para trás. Reza do pé para trás, de joelho. Reza do pé para trás é violenta. Diz que Deus vem, vai dando bofetada nos demônios lá, os demônios vão tudo saindo. Não pode mexer com os crentes. Crente de oração. Quem dera que 90%, 100% dos crentes que entram nas igrejas, nessa igreja, em tudo quanto que é igreja aí, fosse gente que faz a reza no pé para trás, mas não oram, querem barganhar com Deus. Eu faço e Deus tem que fazer por mim também. Ah, eu vou no culto, eu vou lá no estudo do pastor João, vou fazer um grande favor para o pastor João, para Deus, e Deus tem que me dar alguma coisa. E não é assim que funciona. Oração é algo da intimidade nossa com o Senhor nosso Deus, aleluia. Nós temos que ter santo prazer ao subir no monte, ao orar na madrugada, ao orar quando ninguém mais quer orar. É um santo exercício, um santo prazer que devia nos consumir como fogo. Os avivamentos que aconteceram na história, aconteceram porque tiveram gente que dobrou o joelho e falou: Senhor, perdoa essa nação, perdoa a minha igreja, perdoa a minha família, perdoa a mim. E Deus veio como fogo, lambendo todo o pecado, purificando o homem, para que o homem e a mulher fossem mais preciosos do que o ouro de Ofir. Aonde estão esses que oram? Aonde estão esses que clamam? Aonde estão aqueles que rasgam o coração, pedindo por mais de Deus, mais santidade, mais graça, aleluia? Em meio às lutas pessoais, aos combates externos e aos temores. Vamos ver o Salmo 34, versículo 19. Salmo no meio da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Gosto muito desse texto. O texto que
estava ouvindo um testemunho de uma irmã, ela é esposa de um cantor do passado, que era de uma banda chamada Raimundos. O nome dele é Rodolfo Abrantes. Eu não gostava, mas também nunca me interessei em saber, eu era crente naquela época, mas me parece que eles falavam muitos palavrões nas músicas deles, né? E ela, quando se converteu, ela falou que lia muitos salmos, e a Bíblia dela era toda manchada, porque ela é daquelas irmãs que pintam bastante o olho, né? Tem umas irmãs que, né, faz um negócio assim no olho, parece um guaxinim, umas até que fica tudo preto, e ela chorava, e daí aquela tinta molhava, e era tudo lambuzado a Bíblia dela, né? Mas Salmos fala muito conosco, e falava muito com ela. Olha esse versículo, veja se não vai falar contigo. 34:19 Salmos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, vamos ter muita aflição, muita angústia, muitas coisas que já chegou situações na minha vida que eu fui pregar, que eu fui fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Eu estava quebrado, eu estava aflito, eu estava angustiado, eu não queria ir, porque muitas são as aflições do justo. Nós estamos estudando sobre a evangelização e as lutas pessoais, essas aflições do justo, que diz esse texto, nos fala a respeito das nossas